Oi, olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Se for a primeira vez que você está vindo aqui, você não me conhece, sou Jane. Prazer. Queria te fazer um convite. Quer morar nessa casa 2 vezes por semana? Tem semanas que são 3 vezes. Apenas alguns minutos. A única obrigação que você vai ter é se inscrever, ativar as notificações, comentar, isso é muito importante. Mas o mais importante é você dar um like duplo. Muito obrigado, seja bem-vindo ou bem-vinda. Moradores da casa. Meu Deus do céu, que chamego! Um beijo carinhoso, gente. Um cheiro no coração de vocês. Hoje nós vamos relembrar, né? Porque já falamos, já tem vídeos aí no meu canal sobre isso. Mas hoje eu resolvi falar de uma forma diferente para vocês sobre as frases que eu chamo de mantra favoritos, são bordões favoritos do narcisista, né? Então, eu selecionei 8, que são os mais usados por eles. Uma coisa que eu sempre deixo claro nos meus vídeos: pessoas normais, pessoas comuns, né? Como eu, você, qualquer outra pessoa, também usamos essa frase. Essa frase não é exclusiva dos narcisistas. Mas tem um detalhe que faz a diferença. É que para eles isso é um padrão. Eles falam isso continuamente. Nós falamos esporadicamente, uma vez ou outra. Eu acho que quando classificaram distúrbio de personalidade narcisista, deveriam ter classificado distúrbio de padrões narcisistas da personalidade. Porque o que o narcisista faz é padrão, né? A conversa é circular. Roda, 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 roda e volta para o mesmo ponto. Narcisista tem uma personalidade tóxica. Então, quando você vê um narcisista falando determinadas coisas que você considera narcisista, né? Você pode esperar que ele vai sempre falar aquilo ali. A quilômetro de distância você detecta um. Narcisistas, eles são pessoas que têm personalidade difíceis. Isso aqui que eu faço é psicoeducação para te dar habilidades para identificar as maneiras de lidar com narcisistas e pessoas tóxicas. Que essas pessoas, elas tornam a vida de qualquer um miserável. E não entre na vibe de narcisistas, porque eles são pessoas que têm problemas, vários tipos de problema. Se for pessoas que tiveram problemas na infância, foram pessoas que tiveram problema na adolescência, alguns são pessoas que sofreram abuso sexual, outros são pessoas que sofreram bullying durante muito tempo, outros sofreram bullying da própria família, tá? Como esses garotinhos que na infância eles são gordinhos, eles são cheinhos, né? E a própria família começa a botar apelido. Então, isso não é só bullying.
Isso é um tipo de assédio moral. Então, quando a pessoa se torna narcisista, existem várias maneiras de uma pessoa se tornar narcisista. Normalmente é por alguma coisa desagradável, não é? Uma família abusiva, um professor abusivo, um abuso sexual. Como vocês sabem, abuso sexual não é só o estupro. Abuso sexual são várias coisas que pode se considerar um abuso sexual. Gestos, mostrar partes do corpo, se insinuar para a pessoa, tocar de uma forma que você não permitiu, usar algumas partes do corpo, gesto com a mão, com a língua. Então, assédio sexual é de várias formas, gente. Se você pegar a lista na polícia do que é assédio sexual, é uma lista infinita. Então, as pessoas, os garotos e as garotas que passaram por isso, alguns se suicidam, outros se tornam pessoas introvertidas e outras se tornam o quê? Narcisista. E esses daí não tem limite. Porque o que eles passaram lá no passado e eles não resolveram, e eles não se trataram, a família não cuidou, eles vão ferir quem eles encontrarem no caminho. Não queira cruzar com uma pessoa dessa, porque ela tem muita dor, muito sofrimento, muita angústia, muito trauma dentro deles. E eles só se sentem bem se machucar alguém. Eles não são assim porque eles querem. Eles se tornaram assim por algum motivo. Mas não queira estar no caminho dessas pessoas, porque você vai se machucar. E não adianta querer mudar eles, porque eles não querem mudar. Eles se acostumam a machucar os outros. Eles se sentem bem fazendo isso. Mas se você olhar para a raiz, que transforma uma pessoa narcisista, é dolorosa, gente. É muito doloroso. É muito doloroso. Então vamos lá. Hoje eu não quero demorar, não, tá? A primeira frase do narcisista é: você pode acreditar em mim. Isso é padrão. Você sempre vai escutar essa frase. Quando eles dizem isso, é porque eles percebem que você não acredita ou não confia no que eles estão fazendo, falando, porque narcisista não cumpre o que fala. Ele diz, mas ele não garante a palavra. Narcisista quando ele te elogia, é mentira. Então, assim, são coisas, aquele padrão que você não acredita. Então, quando ele percebe que você não acredita, eles vêm com essa frase: você pode confiar em mim, você pode acreditar em mim. E essa frase na boca de um narcisista significa que você não pode confiar. Para narcisista, você tem que usar uma habilidade que todo ser humano tem, chamada intuição, tá bom? A segunda frase favorita do narcisista é: quando você conversa, diz uma coisa com eles dizem assim: pare de me interromper. E aqueles que gostam de se vitimizar, os ocultos, eles dizem assim: você está me atacando. É o drama. A moça só encostou o caderno na cabeça dela, ela se jogou no chão. Olha lá, olha o drama. Gente, pois é, o narcisista oculto, ele é capaz de fazer isso aí.
Ele começa a gritar: você me atacou, você me atacou, você me atacou. E aí, você tá me atacando com suas palavras. E fala alto, que é para todo mundo ouvir. É isso aí, exatamente isso. Pare de me atacar. Presta atenção. Os destrutivos, grandiosos, e outras, sabe? Aquela série de narcisista que eu já falei para vocês, eles dizem: pare de me interromper. Você não está interrompendo a pessoa. Você às vezes está perguntando uma coisa, você às vezes está falando uma coisa, e ele sai assim, ele ou ela sai com essa frase: pare de me interromper. O narcisista oculto, ele diz assim: pare de me atacar. E isso ele aumenta o volume para que outras pessoas escutem e pensem que você está maltratando a criatura. Essa frase também é praxe, é padrão, quando você tenta fazer com que o narcisista assuma responsabilidade por algo que eles fizeram, disseram. Então, o que é que eles fazem? Eles projetam e desviam o assunto, dizendo que você está ofendendo, atacando, interrompendo, né? Ou então, narcisista diz muito essa frase quando você pega eles na mentira. Aí ele vem com isso aí. Pare de me interromper, você está me atacando. Então já sabe, né? Essa é a segunda. A terceira frase é mais ou menos assim: eu não gosto do jeito que você está dizendo isso. Eu não gosto do jeito que você fala. Bem, saindo da boca de um narcisista, isso também é projetar e desviar. Projetar, desviar e atacar. O que você diz, você cumpre. É normal, né? A pessoa comum diz uma coisa, a pessoa cumpre. Se a pessoa não puder, a pessoa vai lá se retratar e te dar uma satisfação, né? Mas narcisista é narcisista, né, gente? É porque narcisista não quer que as coisas sejam como você quer, como você pensa, como você programa, como você planeja. Então, eles tentam desviar você, seu pensamento, suas ideias, para outra coisa. Ou até se desculpar. Olha só, olha o que o narcisista é capaz de fazer. Eles podem até se desculpar do que falou, né? Porque assim eles não terão que assumir responsabilidades. Hum? Olha só a inteligência da pessoa. É a inteligência do mal, né? Mas é uma inteligência. Porque narcisistas são pessoas escorregadias. Você já assistiu algum filme, algum vídeo de alguém tentando segurar um peixe vivo? Pois é, narcisista é assim. Você tenta segurar ele, você tenta, tá? Conversar as coisas sérias com ele e eles escorregam. É igual a peixe, tá? Você tenta segurar o peixe, o peixe escapola e volta para água. Exatamente assim. É isso aí. Então, quando você tenta é, trazer o narcisista para uma responsabilidade, para uma coisa séria, ele escorrega, Ele pula fora para não se responsabilizar. igual o peixe. Agora nós vamos falar a quarta frase predileta, preferida, elegida por um narcisista ou uma narcisista, é uma coisa chamada gaslight. Eu já contei a história do gaslight, como foi que ela surgiu, né? Mas eu vou refrescar a memória de vocês. Gaslight foi
foi tema de um filme em 1944, em que o marido, mas isso foi baseado em um fato real. O marido descobriu que a esposa tinha uma herança muito, muito, muito grande. E aí ele queria administrar, ele queria tomar posse da herança da mulher. Naquela época, no país que aconteceu isso, naquela época, para você tomar posse, o marido ou a esposa tomar posse dos bens, né, da herança do esposo ou da esposa, eles precisavam provar que o esposo ou a esposa eram pessoas loucas, insanas. Então, como é que você enlouquece uma pessoa? Fazendo com que ela duvide dela, dizendo que ela fez uma coisa que ela não fez, mudando as coisas de lugar. E foi isso que esse senhor fez, até a esposa admitir que estava ficando louca. O filme ainda está por aí, em algum lugar, se vocês procurarem, vocês vão encontrar para assistir. Então, assim, você fala uma coisa para o narcisista e ele te responde. O narcisista fala uma coisa para você, passado um tempo, você vai cobrar dele ou vai conversar com ele sobre aquilo que ele falou. Ele vira para você e diz assim: eu nunca falei isso. Aí você diz: como assim? Ele diz: eu nunca falei isso. E ele diz, tão convicto, que você acredita que realmente a pessoa nunca falou aquilo. Se você disser que o narcisista fez uma coisa que ele não quer assumir a responsabilidade do que fez, ele vai dizer para você: eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Então, eles têm dois argumentos. Um é: eu não sei do que você está falando. Olha que frase bonita. Eu não sei do que você está falando. E a segunda é a seguinte: nós já conversamos sobre isso. Bem, pode até ser que a pessoa conversou sobre aquilo, mas o que você quer é que a pessoa assuma responsabilidades. Você quer discutir o problema, mas a pessoa não quer. A pessoa diz assim: nós já conversamos sobre isso. E acrescenta: você não se lembra? Gente, esse é o gaslight mais convincente que eu já vi. Você não se lembra? Aí você vai fazer uma viagem na sua memória e o que é que acontece? Você não encontra essa frase. Você não encontra isso que ele está dizendo que já falou. E aí o que é que acontece? Você começa a duvidar da sua memória. Olha que gaslight perfeito. Aí você diz assim: eu não me recordo, eu acho que eu estou ficando com problema, eu estou com Alzheimer. Mesmo que você tenha 20 anos, você vai achar que está com Alzheimer. Aí você diz assim: nossa, eu estou esquecendo as coisas, eu preciso ir no médico. Mas o pior é que você não fala com você isso, você diz para o narcisista. Realmente eu posso ter me esquecido. Não diga isso para narcisista, pelo amor de Deus. É tudo que ele quer ouvir. É tudo que ele quer ouvir para poder. Ele ou ela, gente, quando eu falo ele, eu estou falando dos dois sexos, tá? Que ele é para poder ele aprimorar, se você disser, se você confirmar, ele vai aprimorar as técnicas de gaslight em cima de você. Porque eles nunca falaram nada disso. Narcisistas são pessoas que não têm palavra, sabe? Eu acho que eu sou velha, bem velha, muito velha, porque eu fui criada por uma família, tá? Por um avô italiano, por dois pais.
E eles diziam assim: palavra é documento. Se você falou, você não precisa assinar nada. Você cumpra. Mas narcisista? Eles não nasceram da minha época, não, de jeito nenhum. Então vocês sabem o que é isso? Isso é gaslight, tá? Aprenda. Isso é manipulação, que eles amam manipular. Então, esses são pequenos truques favoritos da porção tóxica, né? Daquele poço tóxico que o narcisista mantém transbordando lá, sabe? Esse poço de toxicidade do narcisista nunca seca. Eu disse isso, sendo que a pessoa nunca falou. E aí a pessoa acrescenta: você não se lembra que eu falei isso? Eu nunca falei isso. Então, assim, é a positiva e a negativa, né? Eu disse isso, sendo que ele nunca falou nada. Ainda acrescenta: você não se lembra? E eu nunca falei isso, sendo que eles falaram. Então, é o negativo e o positivo. O fato deles usarem gaslight é porque isso ajuda a enfraquecer ou minar, desestabilizar sua autoestima, sua confiança, sua sanidade mental. Assim, eles podem controlar você e você começa a questionar sua sanidade. Como eu falei, você vai fazer uma viagem na sua memória para encontrar as frases favoritas, padronizadas, e você não vai encontrar, então você acha que a falha é sua. Outra coisa, se você vive com aquele narcisista que gosta de fazer gaslight e vive muitos anos, depois de anos e anos sendo manipulada dessa forma tão cruel, que para mim é uma das piores coisas que o narcisista faz, é gaslight. Eu sempre digo nos meus vídeos: gente, é cruel uma pessoa fazer isso com outro. É cruel uma pessoa fazer a outra duvidar da sua própria sanidade. Isso é uma das coisas mais vil que alguém pode fazer com outro. Então, se você vive muitos anos com esses seres e você é vítima de gaslight, vai chegar uma hora que você vai duvidar da sua sanidade mental. Porque isso é como se eles tivessem programado seu cérebro quase como um culto. Você já assistiu um culto? Culto é assim, né? Culto é uma lavagem cerebral. Fica ali repetindo, 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 repetindo até você acreditar naquilo. Então, definitivamente, se você está muito tempo sob esse controle, você vai precisar de uma coisa chamada terapia. Você não tem como escapar. Caso contrário, você vai continuar duvidando de você e se culpando. Então vamos para a quinta frase favorita, né? Que fica lá naquele pocinho de, de letrinhas, cheio de letrinhas tóxicas. Então, o narcisista vai lá e pega para jogar em cima de você. Narcisista é assim, preto e branco. Com eles não tem nada colorido. Então, ou você é a melhor pessoa da face da terra para o narcisista, ou você é o inimigo dele ou dela. Você é o pior inimigo. Ou você é a melhor pessoa, ou você é o pior inimigo deles. Não tem meio termo. Com o narcisista é preto ou branco e acabou. E aí, ele é assim. Ou você é a favor deles, ou você é contra eles. Não existe meio termo. Não existe negociação. Não existe... como é que eu posso dizer? Não existe meio termo, não existe negociação, não existe argumento.
não existe conversa, não existe diálogo, entendeu? Ou você é a favor dele ou você é contra ele ou ela. E se for o narcisista oculto, aí sim, aí a pessoa vai se fazer de vítima. Você nunca me agrada, você nunca faz nada que eu quero. Sabe aquela lamentação de Sexta-feira Santa? Então é isso que você vai ouvir se for o narcisista oculto, tá? Que adora se fazer de vítima. Então, se você não for a favor do narcisista, você é o pior o inimigo número 1 dele, tá na lista da vingança, né? Porque o narcisista é vingativo. Então, ele vai te colocar lá, ó, número 1, para ele se vingar. Vamos para a 6ª frase do narcisista. Ele vai lá no potinho, lá no poço dele, né? No poço tóxico e pega essa frase para jogar em cima de você. Narcisista diz uma coisa para você. E aí você retruca e ele diz assim: ninguém mais. Quando o narcisista abre a boca para dizer ninguém mais, se prepara que lá vem uma enxurrada de acusação. Ninguém mais confia em você, ninguém mais acredita em você, ninguém mais isso, ninguém mais aquilo. Ninguém mais fala essas coisas. Quando você diz uma coisa, quando você cobra uma responsabilidade do narcisista, ele diz: ninguém mais pensa igual a você. Ninguém mais acredita nessas coisas, só você. Então, ninguém mais é uma frase narcisa quando ela é dita padronizada. Tipo de argumento deixa você pensando que está sendo perseguido ou perseguida, né? Como sendo intimidado ou intimidada. E aí você sabe que eles têm os macacos voadores, né? E que todo mundo acredita no narcisista. Então, os macacos voadores dizem para o narcisista que não acredita em você. Então, o narcisista, ele fica, ou a narcisista fica pensando assim, pô, mas se os meus macacos me dizem isso, isso é verdade. Aí eles começam a dizer. Só que o mundo do narcisista é tão pequeno, é tão restrito, né? Que ele pega os macacos voadores, que são 2, 3, 4, 5, no máximo, né? Que uma pessoa normal não vai querer se prestar a esse tipo de coisa, e diz que é ninguém, né? Que é todo mundo, né? Todo mundo que não acredita mais em você, todo mundo que não confia em você, todo mundo que não fala mais o que você fala, e por aí vai. Então vamos para o 6º, todos os outros. O 5º foi ninguém mais, né? Ninguém mais acredita em você, ninguém mais isso, ninguém mais aquilo. E agora é todos os outros. O narcisista diz assim: todos os outros, todo mundo, né, acha que eu estou certo. Todo mundo acha que eu sou bom, sou maravilhoso ou maravilhosa. Todo mundo acha que eu sou uma pessoa fantástica. Todo mundo acha que eu sou isso, que eu sou aquilo. Esse é o grandioso, né? O grandioso, ele usa muito essa frase. Essas frases aqui é característica de vários tipos de narcisista. Eles pegam uma frase para padrão. Então aqui, todos os outros acham eles isso e aquilo, só você que não acha. Você é a única pessoa que pensa diferente sobre mim. Isso também é uma manipulação, gente. Esse tipo de manipulação é para encurralar a pessoa, desestabilizar a pessoa, controlar e, o pior, te empurrar para baixo, né? Atingir a sua autoestima, te degradar. Porque quando alguém diz assim que todas as outras pessoas pensam isso e pensam aquilo de bom dela e você não, a pessoa está te degradando. Vamos para a 7ª e última frase predileta, que são 2 palavras. Não é uma frase, são 2 palavras. Sempre
e nunca. Porque narcisista, principalmente o grandioso, ele gosta de palavras absolutas, né? Então, sempre é absoluta e nunca também é uma palavra absoluta, né? Eu sempre faço tudo o que você me pede. Eu sempre faço tudo o que eu tenho que fazer. Você nunca me dá o que eu quero, sendo que você dá, né? Tudo que a pessoa quer. Você trata a pessoa bem, cuida da pessoa com carinho, dá amor para essa pessoa, faz tudo que a pessoa quer e a pessoa te joga na cara que você nunca dá o que ele quer, ou ela. Eles dizem, eu sempre faço o que eu tenho que fazer. Narcisista grandioso adora palavras absolutas. Vocês procurem aí no dicionário de vocês, ou nos livros que vocês estudam, as palavras absolutas e vocês vão ficar observando o que eles falam, se o seu for grandioso. Porque isso é nunca e sempre, isso faz deles grandiosos, poderosos, e faz de você, sabe o quê? Um lixo. Nunca. Esse é o objetivo. Então, essas são as palavras e as frases, né? São 6 frases e 2 palavras que você encontra padronizadas em pessoas que têm um distúrbio de personalidade narcisista ou pessoas tóxicas, né? Porque não é só o narcisista que usa um comportamento padrão. Pessoas tóxicas também têm um comportamento padrão. Então, até nosso próximo encontro, tá bom? Beijo no coração. Aquele like duplo, porque vocês andam com os dedos duros, tá bom? Beijo, tchau.